Olá pessoas, beleza? Brizada por aqui e nesse vídeo eu vou trazer um tutorial inicial sobre a ferramenta Isis Proteus, que é uma ferramenta para montar esquemáticos e fazer a simulação desses esquemáticos. Então isso que era um tema que o pessoal vinha pedindo aí há algum tempo. Eu também estou preparando um treinamento que vai acontecer ao vivo. E eu vou deixar um link aqui na descrição para a inscrição nesse treinamento. Então, quem se interessar em relação ao treinamento do Isis e do Ares, então vai ser um treinamento completo sobre a ferramenta Proteus, o link está aqui na descrição, beleza? Então, vamos fazer aqui o tutorial básico do Isis Proteus. Então, aqui inicialmente a gente tem a nossa tela de desenho, que é essa tela quadriculada e branca que está aparecendo. Além, obviamente, dessa tela de desenho, a gente vai ter todas as funcionalidades colocadas nessa barra superior e nessa barra lateral. Então, tem um conjunto de funcionalidades. A gente vai ver algumas aqui da barra lateral e algumas aqui da barra superior. Então, para começar, que é o mais importante, vai ser sempre a gente definir quais que são os componentes que a gente vai usar dentro desse nosso circuito. E para fazer essa definição, a gente vai sempre trabalhar aqui com esse segundo botão da barra lateral, que é o nosso botão de componentes. Então, aqui é o módulo de componentes, a gente clica nele e vocês vão ver que eu tenho a lista de componentes aqui zerada. Então, toda vez que eu iniciar um projeto novo, esse projeto ele vai vir com essa lista zerada e eu tenho que vir aqui e clicar no P para abrir toda a lista de componentes do Proteus. Então, quando eu venho aqui e clico no P, eu abro a lista de componentes e é a partir daqui que eu faço a seleção deles e incluo no projeto, ok? Por aqui eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso, caso eu já conheça o nome do componente que eu vou trabalhar, pesquisar aqui o nome dele, então só colocaria o nome especificamente, ou caso eu não conheça exatamente qual ele é, ou qual o código dele, eu posso pesquisar aqui pelas categorias. Então eu tenho desde componentes simples aqui, como resistor, capacitor, indutor, até componentes bastante complexos, como microcontroladores. Então a gente consegue simular até microcontroladores aqui dentro do Isis. Então, inicialmente, a gente vai fazer um circuito simples com um resistor e um capacitor, ok? Então, o primeiro teste que eu vou fazer é fazer a busca por categoria. Então, venho aqui, vou clicar na categoria resistor, vejam que vai me abrir subcategorias. Essas subcategorias aqui são para diversos tipos diferentes de resistores, onde eu vou ter resistores de 10 watts, 2 watts, 7 watts. Obviamente que todos esses resistores eles funcionam diferente na simulação, eles também têm uma diferença na prototipagem da placa. Eu vou vir aqui inicialmente e pegar esse genérico. Então, quando eu clico na categoria resistor, categoria genérica, me aparecem esses dois dispositivos. Vou vir aqui nesse segundo dispositivo e vai me aparecer um preview do Isis, que é esse cara aqui de cima, o branquinho, vai me aparecer um preview do Ares, que é esse aqui de baixo em preto. Então, esses previews aqui vão ser justamente o que vão diferenciar os componentes. Obviamente que o preview do Isis para um resistor vai ser o modelo nominal dele, de acordo com o Sistema Internacional de nomenclatura, ou no caso aqui de simbologia. E aqui no Ares a gente vai ter diferenças de componentes. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um carinha de 10 watts, vocês vão ver que ele vai ser maior, justamente por quê? Porque na dimensão física, um componente de 10 watts ele é maior do que um componente ideal. Então, aquele componente ideal ali, ele me vem nomenclado como um RES40, que é um componente de meio watt, ok? Então, isso faz diferença tanto na simulação, obviamente, quanto na prototipação da placa. Então,
escolhi aqui, selecionei o meu componente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique nele, percebam que quando eu dei um duplo clique nele, ele apareceu agora aqui na minha lista de componentes. Então, a partir desse momento, ele vai estar acessível para eu fazer a utilização lá no meu esquemático. Então, fiz a seleção aqui, agora vamos testar a seleção pela busca. Então, vou buscar um capacitor. O código do capacitor é CAP. Então, eu escrevo aqui CAP e vai me aparecer aqui o dispositivo capacitor. Para colocá-lo aqui na lista, dou um duplo clique com o botão esquerdo no caso, ele aparece aqui também. Então, agora eu tenho tanto capacitor quanto resistor. Vejam o preview dele aqui para o Isis, então um resistor sem polaridade e o preview dele no Ares. Então eu tenho aqui essa dinâmica de trabalho. Então aqui selecionei todos os meus componentes, vou dar um OK. A partir desse momento eu tenho esses dois componentes aqui que eu posso trabalhar. Então toda vez que eu clicar aqui na lista vai aparecer a preview dele e caso eu queira inseri-lo, o que eu vou fazer? Clico no componente, venho para a tela de desenho e clico na tela de desenho. Isso me gera um molde do componente na tela de desenho e para posicioná-lo eu dou um clique novamente. Então, faço a colocação dos componentes dessa forma, sempre clicando com o botão esquerdo. Então, vou clicar aqui no componente que eu quero selecionar com o botão esquerdo, venho para a tela de desenho, clico com o botão esquerdo, me aparece uma preview dele e quando eu achar o posicionamento correto, eu clico com o botão esquerdo novamente. Então, eu tenho essa forma de trabalhar. Uma coisa muito importante e muito útil vai ser o zoom aqui, que eu vou dar com o próprio scroll do mouse. É só eu girar ali o scroll do mouse, eu dou zoom in e zoom out. Então aqui eu tenho o zoom. Obviamente que isso vai ser muito útil para a gente trabalhar quando a gente estiver trabalhando com circuitos um pouco maiores. Para mexer no zoom, eu também posso trabalhar aqui em cima, nessas funções de mais e menos. Então posso clicar aqui nos botões de zoom in e zoom out, mas isso acaba não sendo tão rápido quanto mexer aqui no scroll, ok? E além disso, eu posso aqui em cima mexer aonde eu estou vendo. Então percebam que aqui em cima eu tenho uma miniatura da minha tela esquemática e eu tenho um círculo, um quadrado, melhor dizendo, verde aqui, que vai mostrar para a gente qual que é a preview da tela. Então por aqui eu conseguiria também movimentar em relação ao posicionamento aonde que eu estou olhando o meu circuito. Beleza? Então isso aqui também é uma outra função bastante útil. Voltando aqui em relação aos nossos componentes, a gente vai ver que eles têm um conjunto de características. No caso, todo componente sempre tem que obrigatoriamente ter um nome. Então aqui no caso o resistor ficou como R1 e o capacitor como C1. Então isso é dado de forma automática, ok? Se eu colocar um novo resistor, o próximo resistor vai ser chamado de R2. Então todo esse processo de nomenclatura é automatizado. Mas, caso eu queira, eu posso vir aqui, dar um duplo clique em cima do nome e alterar ele para, por exemplo, RF. Posso vir aqui e alterar ele para, por exemplo, MC. Então, qualquer nomenclatura que eu der vai funcionar. A única coisa é que eu não posso ter dois componentes com o mesmo nome. Então, não posso ter dois RFs. Poderia ter o RF1 e o RF2, mas eu não posso ter dois RF, senão na hora de simular e na hora de passar para a placa, isso gera algum tipo de problema, ok? Então, por padrão, resistores vão ser nomenclados como Rs, capacitores como C. Outro ponto aqui é a questão desse tamanho. Então, aqui está aparecendo qual é a grandeza dele. Então, o resistor, ele por padrão, vem em 10K, mas eu posso dar um duplo clique em cima do valor e alterar. Putz, eu não quero 10K, eu quero 1K. Então,
Então, dou um duplo clique e dou OK. Dou um duplo clique, altero o valor. Esse aqui eu vou querer que ele fique com 100 ohms. Então, altero o valor e dou um OK. Então, dessa forma aqui eu altero o valor dos componentes. Posso alterar aqui também para o capacitor sem problema nenhum. Aqui, além dessas nomenclaturas que eu posso fazer, eu posso removimentar os componentes. Então, putz, eu coloquei ele numa posição que não era interessante. Então, venho aqui, clico com o botão direito, com o botão esquerdo, seguro e arrasto esse cara. Então, eu posso arrastar os componentes aqui, sempre clicando e segurando com o botão esquerdo. Beleza? Obviamente que não existe circuito se não tiver ligação entre esses componentes, então eu posso, sem problemas, fazer a interligação entre eles. Como que eu faço a interligação entre eles? A gente está vendo aqui que a gente tem os terminais em todos os componentes, correto? Então, quando eu venho com o cursor do mouse próximo a um terminal, ele aparece aqui esse quadradinho em torno do terminal, mostrando que nesse ponto a gente pode inicializar uma ligação. Então, como que a gente faz isso? Eu quero, por exemplo, interligar aqui um terminal do R1 com o terminal do C1. Eu vou vir aqui, aonde esse quadradinho aparece, vou clicar com o botão esquerdo. Então, nesse momento, eu inicializei a ligação. Então, vejam que agora, tudo que eu fizer aqui vai ter esse fio verde, que é o fio de ligação, e ele vai sempre estar interligado aqui no R1. Por quê? Porque eu estou puxando um fio de ligação do R1 para algum lugar. Então, no caso, eu quero para o C1, vou vir aqui no terminal e vou clicar com o botão esquerdo de novo. Então, a partir desse momento, o RF1 está interligado com o C1, ok? Vou puxar esse RF2 para cá e vou colocar mais um capacitor aqui na mesma posição para a gente testar uma coisa. Então, ó, tenho então o RF1, C1, RF2, C2. Eu quero fazer a mesma ligação agora, do RF2 com o C2. Eu não preciso fazer esse movimento novamente. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no terminal e dar um duplo clique com o botão esquerdo. Quando eu faço isso, ele automaticamente monta a ligação. Então, eu posso fazer isso para qualquer componente ou qualquer terminal. Vou fazer aqui no C1, no outro terminal. O que ele faz? Ele executa exatamente a mesma ligação anterior que eu fiz. Então, se eu quiser, eu posso economizar uma quantidade de tempo bastante interessante trabalhando aqui com essa característica do duplo clique, beleza? Ah, mas eu não quero mais esses dois terminais aqui aleatórios que eu coloquei. Quero apagar. Como é que eu faço? Eu vou dar um duplo clique com o botão direito. Então, dei um duplo clique com o botão direito em cima da ligação, ela sumiu. Putz, eu não quero mais esse componente aqui, o C2. Se eu der um duplo clique com o botão direito, o componente some. Daí, obviamente, todas as ligações relacionadas a ele também sobem. Mas eu não sou obrigado a colocar ligações apenas nos terminais. Eu posso pegar, por exemplo, ligar aqui no meio. Então, vai aparecer essa conexão de ligação. Então, isso quer dizer que o R1 vai estar interligado tanto no C1 quanto no R2. Beleza? Então, tenho essas formas de ligação aqui para trabalhar. Então, obviamente que conforme eu for aprendendo ou for me habituando com essa característica de dar o duplo clique aqui com o direito, com o esquerdo, eu consigo ir economizando tempo em relação às ligações e às montagens. Outra coisa que é muito interessante, muito importante aqui é a questão dos labels. Então, eu posso, por exemplo, para facilitar as questões das ligações, colocar alguns labels. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma ligação no ar. Então, vejam que eu cliquei no terminal,
cliquei aqui em qualquer local. Então, nesse momento, esse resistor está ligado no ar, não está ligado em outro componente. Vou vir aqui em cima desse fio de ligação, clicar com o botão direito e vir aqui na opção de editar ou colocar um label. Então, quando eu abro aqui, aparece que eu tenho a opção de colocar uma string, ou seja, um nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome Terra, ok? Então, agora aparece esse label, esse nome sobre essa ligação. Então, todos os lugares que eu colocar esse label, ele vai ter uma ligação instantânea. Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui agora. Cliquei, fiz essa ligação, vou pôr o mesmo label, label de terra. Então, quando eu coloco o label terra aqui e aqui, o que isso significa? Significa para o sistema que esses dois pontos estão interligados. Então, fazer isso aqui seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Então, dá na mesma eu fazer essa ligação mais comprida ou eu colocar esses dois labels. Então, o sistema entende que quando eu tenho fios com o mesmo label, são fios ou são conexões que estão interligadas, ok? Então, isso aqui, para circuitos maiores, mais complexos, ajuda muito essa questão dos labels, ok? E, obviamente, que aqui a gente tem que testar o sistema de alguma forma. Coloquei aqui o nome terra, mas a gente não tem uma fonte propriamente dita. Como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai vir aqui nesta opção. Nessa opção aqui, a gente vai ter os terminais, onde a gente pode colocar tanto o terminal de power quanto o terminal de ground. Então, para um circuito funcional, a gente sabe que a gente tem que ter diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial ela vai ter que acontecer do power para o ground. Então, vou vir aqui, clicar no ground, clicar aqui no circuito ou no nosso desenho. O que eu posso fazer aqui? Eu poderia puxar a ligação daqui para cá e daqui para cá, ficaria dessa forma. Ou então, eu poderia vir aqui e colocar um label de terra. Então, colocando esse label, aqui quer dizer que eu estou interligando o RF2 e o C1 aqui nesse ground. Ou poderia fazer a ligação direta. Caso eu queira arrastar esse cara do lugar, botão esquerdo, seleciono todo mundo e arrasto. Se eu clicar só no terra e arrastar, eu não vou estar arrastando a ligação, vou estar arrastando só ele. Então, quando eu tenho uma ligação aqui, eu tenho que selecionar todo mundo e puxar eles em conjunto. Então, esse ponto aqui de ligação, ele é um ponto que faz parte do nosso circuito agora. Então, caso eu queira movimentá-lo, eu tenho que sempre selecionar os dois para fazer o movimento em conjunto, ok? Então, coloquei um ground, agora eu vou colocar um power. Então, vou vir aqui, clicar no power e colocar este power aqui. Então, vou fazer a ligação desta forma, beleza? Poderia colocar um label, mas aqui eu estou colocando de forma direta. Nesse caso aqui, esse power, a gente pode colocar uma tensão diferente nele, né? Por padrão, essa tensão ela vem com 5 volts. Mas caso eu queira, eu dou um duplo clique ali e posso colocar outra tensão. Então, por exemplo, 12V. Então, ok. Porém, aqui o Proteus ele tem um detalhe, que é quando eu faço essa ligação de tensões diferentes, ou crio essas strings de tensão aqui, ela não vai funcionar. O que eu tenho que fazer para que esse 12 volts funcione? Vou ter que vir aqui na função design. Então, venho aqui na função design e vou vir aqui na quarta opção, que é configurar os powers. Então, quando eu clico aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que existem elementos de energia já padrões, que é o GND, o VCC e o VEE. Então, o GND, por padrão, ele tem uma tensão de 0 volts. Não posso mudar isso. O VCC, por padrão, ele tem uma tensão de 5 volts. E o VEE
tem por padrão uma tensão de menos 5 volts. E vejam que existe aqui justamente aquele nosso 12 volts que está desconectado. Então, para que esse 12 volts aqui funcione corretamente, o que eu faço? Vou vir aqui, clicar em New, vou criar um nome, por exemplo, 12V. Cliquei, essa tensão vai ser de 12 volts e eu vou clicar aqui e vou conectar. Agora está configurado para que toda vez que eu escreva 12V aqui no nosso sistema de desenho, no nosso sistema de layout, o sistema, o Proteus, entenda que isso vai gerar 12 volts. Não preciso necessariamente colocar o 12V aqui. Poderia renomear e colocar alguma outra coisa. Poderia colocar, por exemplo, MMM. Então, esse MMM vai estar conectado ao 12V. Então, posso trabalhar aqui com esse 12V, ou posso trabalhar aqui com um MMM. Beleza? Então, no caso ali, eu vou voltar e, por padrão, eu sempre deixo com um nome que faça sentido. Então, eu vou deixar aqui com 12 volts mesmo. Beleza? Então, 12 volts conectado aqui nessa net de 12 volts. A partir de agora, sim, eu consigo usar esse 12 volts. Ok? Então, eu estaria alimentando o meu circuito com 12V. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Posso vir aqui, nessa parte de baixo, e dar um play. Então, eu tenho aqui as opções de play, de pause e de stop. Então, quando eu dou play, eu inicializo a minha simulação. O pause, ele pausa a minha simulação. E stop, ele finaliza a minha simulação. Então, eu vou dar um play aqui. Ele vai pensar um pouquinho. E assim que ele terminar de pensar, ele vai inicializar a nossa simulação. Então, demorou um pouquinho aqui no meu computador, mas ele inicializou a simulação. Agora, enquanto essa simulação aqui está ativa, eu não consigo fazer nada. Estou tentando deletar as coisas, não funciona. Tá mover, não funciona. Então, tenho possibilidade de fazer alterações enquanto a simulação está ativa. Tá? Sempre eu preciso estopar essa simulação para daí fazer alterações. Isso também vai servir, obviamente, para colocar novos componentes. Então, se eu tentar colocar novos componentes aqui, enquanto a simulação está ativa, vai aparecer justamente embaixo essa mensagem em amarelo indicando que não pode fazer nenhuma alteração enquanto o sistema está sendo simulado. Então, vou estopar isso e agora a gente vai para um outro, ou último ponto aqui desse nosso tutorial, que vai ser as medições. Óbvio, eu montei o circuito aqui, mas eu não consigo ver nada, né? Então, eu faço aqui a parte de medição. Na parte de medição, a gente tem 3 possibilidades iniciais para trabalhar. A gente pode trabalhar com esse V, que é um voltímetro, o I vai ser um amperímetro, ou a gente pode vir aqui na parte de instrumentos, que é esse terceiro carinha aqui. Então, vamos lá. Vou puxar aqui um voltímetro. Então, só clico no V ali, clico aqui nesse V, clico aqui na nossa tela e clico no ponto que eu quero medir. Então, vai aparecer o ponto que eu quero medir. Esse 12V aqui, que está aparecendo inicialmente, não é o valor de tensão, é o valor do terminal. Então, este terminal se chama 12V e eu coloquei a medição no terminal 12V. Se eu colocar o outro aqui, ó, aparece o nome do terminal, RF12, é o segundo terminal do RF1. Também posso colocar aqui o terminal de corrente, ou amperímetro. Esses elementos aqui, eles são, digamos assim, fáceis de usar, porque eles sempre vão ser pontuais, eles vão medir a diferença de tensão, quando for de tensão, desse ponto para o terra, ou desse nó para o terra, e esse de corrente, ele vai medir justamente a corrente que está passando aqui. Então, não tem a necessidade de me preocupar em trabalhar eles como se eles fossem
componentes ou se eles fossem medidores normais, eu não preciso colocar em paralelo nem colocar em série. Esses elementos aqui, eles são facilitadores. Porém, aqui nos instrumentos, caso a gente queira, a gente tem os multímetros e os voltímetros normais. Daí tem que colocar em série, em paralelo, corretamente na medição. Esses outros aqui são mais facilitados. E aqui nos instrumentos, a gente também vai ter o osciloscópio, que é extremamente útil para a gente ver questão de linhas ou questão de sinais. Então, a gente tem um osciloscópio de 4 canais aqui. Então, eu coloquei aqui uma tensão aqui e uma corrente aqui. Então, vou puxar o osciloscópio para cá, beleza? Para esse cara, só para a gente ver. Não precisaria ter feito essa puxada, ó. Essa puxada aqui, ela pode confundir o nosso sistema. Então, o que eu poderia ter feito? Poderia ter criado aqui uma label chamada Terra, certo? Então, para isso que vão servir as labels. Nesse caso, eu quero puxar para cá mesmo para vocês verem que as labels funcionam. Então, vou puxar para cá. Beleza? Então, tem esse cara ligado aqui. Então, agora eu vou dar o play. O que vai acontecer? Vai abrir esse meu osciloscópio aqui, essa telinha do osciloscópio, e vão aparecer aqui as tensões e correntes pontuais. Então, aqui aparece a tensão de 2 volts, aqui também, e aqui aparece uma corrente residual que tem no sistema. Esse osciloscópio aqui, ele está com os 4 canais, então a gente tem o canal A em amarelo, B em azul, o C em vermelho e o D em verde. Então, aqui eu tenho a possibilidade de controlar se ele está ligado ou desligado. Então, nessa partezinha daqui, é o controle de ligado e desligado dele. Eu tenho também a possibilidade de mexer na amplitude por divisão, ou seja, na característica de quantos volts por divisão eu quero ver, ou também aqui eu posso mexer na característica de tempo por divisão. Então, quantos segundos, milissegundos, microsegundos eu vou ter por divisão. Então, como um osciloscópio normal. Aqui eu consigo mexer na resolução de amplitude e aqui eu consigo mexer na resolução de tempo. Aqui eu vou desligar os outros canais, vou deixar ligado só o amarelo, ok? E vou fechar esse cara. Ai, meu Deus, fechei ele, dou um stop, ok? Se eu der o play de novo, vocês vão ver que ele não vai abrir. Ah, meu Deus, perdi o osciloscópio. Não. Vem aqui, clica com o direito e vem na última opção, que é digitar o osciloscópio. Ele abre novamente. Então, toda vez que você fechar ele, você tem que abrir ele novamente por aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou tirar essa ligação daqui e vou jogar aqui no 12V, só para a gente testar. Então, digitar o osciloscópio. Abriu. Vou jogar esse cara aqui na referência 0. E a gente tem, então, as nossas tensões aparecendo aqui. Beleza? Então, basicamente, é esse o nosso tutorial inicial do Proteus. Obviamente que ele tem muito mais informação para a gente, mas essas seriam as iniciais para começar a brincar aqui e fazer algumas simulações. Lembrando, né, tem um link para o treinamento aí na descrição, então quem se interessar por mais informações em relação ao Proteus e relacionados à parte de simulação e à parte de prototipação de placa, dá uma olhada ali no link e muito obrigado, até a próxima.